Ao longo da história da ciência, muitos experimentos foram feitos para entender doenças, testar tratamentos e salvar vidas. Mas nem todos seguiram limites éticos claros. Em alguns momentos, pesquisadores cruzaram uma linha perigosa. Infectaram pessoas de propósito com doenças, apenas para observar o que aconteceria. Esses episódios levantam até hoje debates profundos sobre ética, poder e os limites da ciência. Porque quando o conhecimento avança à custa do sofrimento humano, a pergunta inevitável surge: até onde vale a pena ir em nome da ciência? No início do século XX, a medicina ainda estava tentando compreender muitas doenças infecciosas. Não existiam antibióticos modernos, vacinas eram raras e os métodos científicos ainda estavam sendo estruturados. Neste contexto, alguns cientistas acreditavam que a única forma de entender realmente uma doença era observar o que acontecia quando ela infectava um corpo humano. E assim começaram experimentos que hoje seriam considerados chocantes. Um dos exemplos mais perturbadores ocorreu durante pesquisas sobre sífilis, uma doença sexualmente transmissível que na época causava enorme preocupação médica. Cientistas queriam entender como a doença evoluía dentro do corpo humano. Em vez de apenas observar pacientes já infectados, alguns pesquisadores decidiram ir além. Eles infectaram pessoas deliberadamente para acompanhar cada estágio da doença. Em certos casos, as vítimas eram prisioneiros, pacientes psiquiátricos ou pessoas pobres que tinham pouco poder de recusar. Muitas vezes nem sequer sabiam que estavam sendo infectadas. Alguns acreditavam estar recebendo tratamento médico ou participando de um estudo para melhorar sua saúde. Na realidade, estavam sendo usados como cobaias humanas. O objetivo científico parecia claro para os pesquisadores: observar sintomas, registrar progressões da doença e testar possíveis tratamentos. Mas o custo humano era enorme. Pessoas que antes estavam saudáveis passaram a carregar doenças graves que poderiam causar danos permanentes, sofrimento e até morte. Um dos casos mais conhecidos aconteceu nos Estados Unidos, em um estudo que começou na década de 1930. Centenas de homens pobres foram observados ao longo de décadas para estudar os efeitos da sífilis não tratada. O mais chocante é que, mesmo depois que a penicilina se tornou um tratamento eficaz, muitos participantes continuaram sem receber cura menos, simplesmente porque os cientistas queriam ver até onde a doença iria. Esses homens acreditavam que estavam recebendo cuidados médicos gratuitos, mas na realidade, estavam sendo observados enquanto a doença avançava em seus corpos. Alguns desenvolveram danos neurológicos graves, outros sofreram complicações cardíacas e muitos morreram sem saber que poderiam ter sido tratados. Em outro episódio ainda menos conhecido, pesquisadores tentaram entender como doenças sexualmente transmissíveis eram transmitidas entre pessoas. Para isso, criaram experimentos em que indivíduos foram deliberadamente expostos a bactérias e vírus. Algumas dessas infecções foram feitas diretamente no corpo das vítimas. Relatórios históricos mostram que, em certos casos, bactérias foram aplicadas em feridas abertas ou em áreas sensíveis do corpo humano para garantir que a infecção ocorresse. O objetivo era observar a velocidade da transmissão e os sintomas iniciais. Mas, mais uma vez, as pessoas envolvidas raramente sabiam exatamente o que estava acontecendo. Alguns cientistas justificavam essas ações dizendo que os resultados poderiam salvar milhões de vidas no futuro. A lógica era simples e, ao mesmo tempo, assustadora: sacrificar alguns indivíduos para gerar conhecimento que beneficiaria a humanidade inteira. Mas essa justificativa começou a ser questionada com mais força após a Segunda Guerra Mundial. Quando o mundo descobriu os experimentos médicos realizados durante o regime nazista, ficou claro que a ciência precisava de limites éticos muito mais rigorosos. Os julgamentos que ocorreram após a guerra revelaram experimentos brutais feitos em campos de concentração, onde prisioneiros eram infectados com doenças, expostos a temperaturas extremas ou submetidos a procedimentos médicos sem anestesia. O horror desses relatos levou à criação de novas regras internacionais sobre pesquisa científica. Foi nesse contexto que surgiu o chamado Código de Nuremberg, um conjunto de princípios éticos que estabeleceu algo revolucionário para a época. Nenhum experimento médico poderia ser realizado sem o consentimento voluntário do participante. Esse princípio parece óbvio hoje, mas na época representou uma mudança profunda na forma como a ciência deveria tratar seres humanos. Pela primeira vez,
ficou claro que o avanço do conhecimento não poderia justificar qualquer método. Mesmo assim, os problemas não desapareceram completamente. Nas décadas seguintes, vários escândalos vieram à tona mostrando que experimentos antiéticos ainda estavam acontecendo em diferentes partes do mundo. Em alguns casos, pesquisadores continuaram infectando pessoas de propósito menos. Mas agora, sob a justificativa de que os voluntários haviam concordado em participar. Esses estudos ficaram conhecidos como experimentos de desafio humano, nos quais voluntários são deliberadamente expostos a vírus ou bactérias em ambientes controlados. Hoje, esses experimentos ainda existem, mas são cercados por regras extremamente rígidas. Os participantes precisam ser totalmente informados sobre os riscos, precisam dar consentimento claro e são monitorados por equipes médicas durante todo o processo. Mesmo assim, o debate continua. Alguns especialistas argumentam que esses estudos podem acelerar o desenvolvimento de vacinas e tratamentos, especialmente durante crises de saúde global. Outros dizem que ainda existe um risco moral em permitir que pessoas sejam infectadas intencionalmente. Mesmo que concordem com isso, a pandemia recente trouxe essa discussão de volta ao centro do debate científico. Alguns pesquisadores defenderam experimentos em que voluntários seriam infectados com vírus para testar vacinas mais rapidamente. A ideia era reduzir o tempo necessário para entender como o sistema imunológico reage. Mas críticos alertaram que, mesmo com consentimento, ainda existem riscos imprevisíveis. Doenças podem causar efeitos inesperados, e nem sempre é possível garantir a segurança total dos participantes. Esses dilemas mostram que a ciência está constantemente caminhando sobre uma linha delicada entre progresso e ética. Cada nova descoberta traz também novas responsabilidades. Os experimentos do passado deixaram cicatrizes profundas na história da medicina. Para muitas comunidades, especialmente aquelas que foram exploradas nesses estudos, a confiança na ciência foi seriamente abalada. Até hoje, alguns desses grupos lembram desses eventos como exemplos de abuso de poder. Por outro lado, essas tragédias também levaram a mudanças importantes. Hoje existem comitês de ética, protocolos rigorosos e revisões independentes que analisam qualquer estudo envolvendo seres humanos antes que ele possa começar. Esses sistemas não são perfeitos, mas foram criados justamente para evitar que os erros do passado se repitam. A história dos experimentos em que cientistas infectaram pessoas de propósito nos lembra de algo fundamental. O conhecimento científico tem um poder enorme. Ele pode curar doenças, salvar milhões de vidas e transformar o mundo, mas também pode causar sofrimento quando usado sem limites. A grande lição desses episódios é que a ciência não pode existir separada da ética. Cada descoberta precisa ser acompanhada de responsabilidade. Cada experimento precisa respeitar a dignidade humana. Porque no fim das contas, o objetivo da ciência deveria ser melhorar a vida das pessoas, não transformá-las em ferramentas descartáveis para obter respostas. E quando olhamos para esses capítulos sombrios da história, percebemos algo importante. Muitas vezes o verdadeiro progresso não está apenas nas descobertas científicas, mas nas regras que aprendemos a criar para proteger uns aos outros, enquanto buscamos entender o mundo.